Salve, salve, rapaziada, beleza? Saudações tricolores. Rapaziada, pra quem ainda não me conhece, me chamo Renan. Esse aqui é o canal Clubista FFC. A gente veio falar só de Fluminense, a gente é clubista mesmo, como diz o nome, e aqui só falamos de Fluminense. E se o assunto de outros clubes abordar o Fluminense, a gente também vai comentar. Temos assunto no dia de hoje, notícia sobre SAF, Lauro Jardim falando sobre SAF, ele que não para de falar sobre SAF, cada dia, cada mês aí ele solta alguma coisinha aí. Às vezes não é nem notícia, mas ele solta como se fosse algo surpreendente, não é. Mas dessa vez tem novidade na área. É, Tem jogador chegando no Rio de Janeiro hoje, o Igor Rabelo, que vai chegar para somar. Tem um jogo de amanhã, então temos muita coisa para falar no dia de hoje e espero que a gente consiga abordar todos os assuntos de forma bem rápida aqui. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e dê a moral pro amigo que está começando mais um vídeo do Clubista FFC. Vambora! Rapaziada, primeiramente, vamos falar da chegada do Igor Rabelo, jogador que se despediu do Atlético Mineiro. Teve até um problema lá do Cuca, né? O Cuca reclamou bastante lá do jogador ter saído, né? Porque ele perdeu o Lianco machucado, então ele estava com dois zagueiros canhotos, estava reclamando e tudo mais. Reclamou diretamente com o Vitor. O clima ficou meio pesado lá, meio estranho por causa dessa negociação. Para muitos foi até de forma meio estranha você perder um jogador igual o Igor Rabelo, que foi reserva no Atlético Mineiro esse tempo todo, e você vê a torcida elogiando o jogador, o treinador não querendo que ele saísse. Então você até fica meio assim, né, na hora de avaliar o jogador, porque a avaliação que a gente tem do Igor Rabelo aqui não é tão positiva assim. É um jogador que aparentemente pra gente, eu não acompanho todos os jogos do Atlético, mas sempre quando eu acompanhava, ele era banco. Então, na maioria dos jogos ele foi banco lá, então tem toda uma questão que deixa a gente com o pé atrás, mas faz parte também, né? Então a gente não tá fazendo juízo de valor antes da hora do jogador, mas é o que a gente tem de informação, é o que a gente tem visto do Igor Rabelo nesses últimos anos, jogador reserva do Atlético Mineiro. Então causou muita estranheza a torcida reclamar da saída dele, ou elogiar ele lá na rede social, o Cuca reclamar de ele ter saído, então gerou até um desconforto ali na diretoria do Atlético Mineiro. Mas vamos lá, ele chegou no Rio, aí falou com alguns repórteres ali. Não vou colocar a entrevista aqui porque pode dar algum problema. Mas ele chegou falando que ele era moleque de Xerém, então ele foi revelado no Fluminense. Eu nem sabia que ele teve passagem de Xerém. Não chegou a jogar no profissional do Fluminense, mas ele tinha esse sonho. Quando ele chegou aqui, um dos caras que estava se destacando no profissional, quando ele estava na base do Fluminense, era o Thiago Silva. O Thiago Silva já se destacava no profissional, então é um grande ídolo dele. Então, nessa vinda para o Fluminense, ele também falou da importância de jogar com um cara que foi ídolo e tudo mais. Então, é o Igor Rabelo chegando. Confesso que é uma contratação que eu não gostei tanto, ainda mais por ele não poder jogar as Copas, que é algo que a gente precisava para agora. Mas o Thiago Silva está voltando. Em breve a gente vai ter mais notícias sobre isso. Ele e o Ignacio. Então, provavelmente não vamos ter tanto problema para a zaga. E o Fluminense ainda está em busca de um novo zagueiro. Mas é isso aí, galera. Vamos falar um pouco agora do assunto do momento. Notícia. Notícia que saiu agora à tarde. Na verdade, a notícia que saiu cedo, mas a gente vai comentar um pouco sobre ela. SAF no Fluminense, galera. O Lauro Jardim informou hoje, essa umas 11 horas da manhã por aí, eu não lembro a hora exatamente, que o Fluminense tinha recebido uma proposta de SAF, né, para compra do clube, de 60%, e o clube aceitou essa proposta. E é num grupo formado por tricolores, onde é encabeçado pelo André Esteves. Só que é meio complexo isso tudo, né? Porque o Fluminense foi estudado ali para gerar uma precificação para ser comprado através do André Esteves e do banco BTG. Então, a pessoa que avaliou é a pessoa que está comprando junto com o grupo e tudo mais, a pessoa que encabeçou um grupo, então já gera um conflito de interesse aí de cara. E segundo informações, o presidente Mário seria o CEO dessa SAF, que também gera mais polêmica, porque é o presidente atual, é ele que trouxe a ideia do clube virar uma SAF e tudo mais, e ele que vai virar o CEO dessa SAF. Então, assim, ele que está trazendo as negociações, ele que aceitou e tudo mais, então geram
já gera um montão de dificuldades ali, um montão de pensamentos é, estranhos a respeito dessas negociações, porque não é feito de forma muito clara. Segundo informações, o grupo contratou uma espécie de uma empresa para trazer a proposta a público por torcedor, para diretoria, para tudo mais, para não gerar um burburinho, para não ficar nada obscuro, para não já não trazer uma imagem negativa logo de cara. Então essa empresa vai ser responsável por trazer a proposta a público para os sócios, os torcedores avaliarem e ver se o que é melhor para o Fluminense e tudo mais. Aqueles que são sócios vão poder votar ali e já deixar bem claro os seus desejos, se quer ou não, e a torcida ali, através da rede social, a manifestação por todos os lados, vai indicar o que ela acha que é o melhor para o clube. Então essa informação tem que ser bem explicada, bem elaborada para o torcedor entender da melhor forma possível. Então eles contrataram uma empresa específica para isso. Mas o que eu quero dizer com essa questão? Eu ainda não sou nem contra e nem a favor. Eu tenho pontos contras e tenho pontos contrários e pontos favoráveis à SAF. Só sei que o mercado tem ficado muito complicado. Você vai comprar qualquer jogador hoje em dia, são tudo caro. Você vê as compras que o Fluminense fez, Soteldo, Canobi, são jogadores que não são de alto padrão. E mesmo assim, o que a gente gastou nesses jogadores foi um valor muito exorbitante. Então, você ter jogadores que não te entregam nível A e você ter um custo de jogador de nível A nesses jogadores já mostram que quando você vai comprar um jogador que está extra classe, bem acima, você não vai ter condições de comprar. Então, você ter um aporte financeiro, você ter um grupo ali por trás que vai embarcar financeiramente e vai ajudar o clube, é perfeito. Porém, eu não sei se eu tenho medo desse grupo tá com. Porque são bilionários, na verdade, né, gente? Então, esses caras não jogam dinheiro fora. Esses caras não estão aqui querendo comprar o Fluminense para pegar e falar assim: não, eu tenho muito dinheiro, eu amo o clube e vou aqui torrar dinheiro pro Fluminense ser campeão das melhores competições e tudo mais, montar excelentes times. Não, milionário não rasga dinheiro. Então, o cara suou para chegar no nível onde ele chegou de dinheiro. Então, ele não vai chegar e vai simplesmente torrar o dinheiro dele num clube de futebol, por mais que ele ama, por mais que ele seja apaixonado, que eu nem quero fazer juízo de valor se ele é mesmo apaixonado ou não. Eu tenho a minha opinião, eu acho que não é tanto, mas assim, não cabe agora ficar julgando isso. Mas só sei que ele está aproveitando de um momento ali, ele estudou o clube, ele sabe de onde ele está se metendo. O Fluminense tem um poder de arrecadação muito grande com o Xerém, eu não sei se o Xerém vai estar envolvido nessa situação, mas na compra de jogadores e de venda de Xerém, eu acho que é um atrativo muito grande você ter jogadores ali em Xerém que possam sair com valores muito maiores do que já estão saindo. Então, assim, o ideal seria você ter os caras dispostos a investir no clube e esses caras dispostos também a eles recuperarem o dinheiro, tudo bem, tá tudo certo. Se eles fizerem um negócio bem feito, não tem problema nenhum. Eles venderam jogador de Xerém, até porque o Fluminense já vende. Só que vender com valor maior e tal, e trazer jogador para reposição, para fazer um campeonato ali digno da camisa do Fluminense, de conquistas e tudo mais, eu não vejo problema nenhum. O problema é esses caras só visar o lado financeiro. Então, assim, pegar as joias que o Fluminense revela anos após anos e vender, e não montar time maravilhoso, não montar time competitivo para disputar com os altos times do Brasil e acabar só lucrando com isso e tal, e tentar vender o clube mais para frente. Então eu não quero isso pro meu clube. Então assim, eu tenho que entender qual é o tipo de proposta, qual é o tipo de SAF. Logo em seguida que saiu a notícia, o Fluminense veio a público e falou que ia fazer uma nota esclarecendo tudo aquilo que o Lauro Jardim falou, porque tinha informações imprecisas na parada. Então, assim, a primeira ele veio e falou assim: ó, não é isso, e a gente vai fazer uma nota explicando o que aconteceu. Só que o Fluminense não fez a nota para admitir a informação toda. O Fluminense fez a nota para esclarecer alguns pontos. Então, assim, a informação é verídica, realmente. Existe essa transformação do clube em SAF já bem perto ali de acontecer. Eu acho que a proposta chegou, mas o clube falou que a proposta ainda não chegou. E não cabe a ele aceitar ou não proposta nenhuma, porque não é assim. Os caras enviam a proposta, o Fluminense aceita. Não, quem tem que aceitar são sócios através de uma reunião, de uma assembleia e tudo mais, através de votação que vai escolher o que é melhor para o Fluminense. Não o clube já escolher através dessa diretoria se vai vender ou não. Então o Fluminense esclareceu esse ponto e disse que quando chegar a proposta,
ele vai trazer a público essa proposta. Eu acredito que até mês que vem essa proposta seja elaborada ali da forma bem tranquila para a compreensão do torcedor. Espero que seja assim, de forma bem clara, para aí a gente entender. Ah, é isso aqui. A gente vai comprar 60%, o valor é tanto e tal. Por enquanto, o Fluminense falou que não existe proposta, então não tem número palpável para a gente imaginar. O Fluminense está sendo vendido por quanto? Os caras vão investir tanto no futebol. É isso, isso e isso. Então, assim, a gente precisa entender o que vai acontecer para julgar se é favorável ou não. A minha opinião é que o Fluminense precisava desse dinheiro novo entrando, com pessoas capacitadas. Só que eu não sei se o grupo que está entrando vai vir com a intenção de fazer o Fluminense mais forte e também lucrar, porque faz parte. São uns caras que estão colocando dinheiro a rodo, a risco, e eles também querem lucro, é normal. Só que o Fluminense também é um clube de futebol e tem sua torcida que é apaixonada, que quer ganhar sempre, tá tudo mais. Então, se você conseguir equilibrar isso aí, eu acho que é o melhor dos mundos, mas eu não sei se a SAF vai vir com essas condições. Se vier, perfeito, mas é uma coisa que, mesmo ele falando na proposta ali, não vai ser palpável, a gente só vai saber quando tiver em ação. Por isso agora vem a importância de um CEO. O cara que representa ali o Fluminense e sua torcida, basicamente, é um cara que vai comandar o futebol, ele precisa entender o que é o Fluminense. E o Mário entende o que é o Fluminense. Você pode gostar ou não gostar da pessoa do Mário, mas você sabe que ele entende o que é Fluminense. Ele é o torcedor do clube e tudo mais. Apesar que já teve milhões de caras aí que veio, sou torcedor do clube e acabou com o clube. O Mário pegou o Fluminense em 2019 e é inegável que o Fluminense teve um crescimento de lá para cá. O que era o Fluminense antes do Mário, que virou o Fluminense pós o Mário, de 2013 até 2019 foi sofrido, a gente sabe bem. E o Mário quando chegou no clube, acho que estava 7, 8 meses de salário atrasado, jogador encerrando tudo o contrato, e ele conseguiu montar um time, foi progressivo, indo para Libertadores ano após ano, para montar time mais forte, e foi acertando em algumas questões. Então assim, eu tenho meus pontos negativos contra o Mário, eu acho que ele é arrogante, eu acho que ele é centralizador, eu acho que ele aparece mais do que o normal, porém é um cara que um, uma gestão onde teve melhoras financeiras do clube. Então, assim, é importante a gente visar isso. Eu acho que os erros do Mário no futebol, em termos de contratação, são gigantes. Eu acho que ele o Fluminense teve pouco dinheiro e quando saiu para investir, investiu em jogadores que o torcedor já sabia que não ia entregar. Então, assim, o Fluminense esses últimos anos tem pecado muito quando sai para contratar. Então o Mário tem esse problema, tem essas questões, e é um cara centralizador, repito. Então eu não sei se o Mário seria a pessoa ideal para fazer esse papel, só sei que o Mário entende de Fluminense como ninguém. Então assim, eu tenho medo de vir um cara de gravata e terno ali, super estudado, um cara que entende muito de empresa, mas não entende nada de campo, não entende nada de bola, não entende nada do clube, do Fluminense em si. Então é meio complicado. Então assim, talvez o Mário, sendo CEO, não seja os piores dos mundos assim não. Talvez seja uma coisa mais legal de ser, porque é um cara que já conhece, já está no meio e sabe o processo que o Fluminense está caminhando. Então é um cara que vai ter dinheiro, um cara que vai ter um contexto todo ali para ele fazer um excelente trabalho junto com a SAF, junto com esse grupo. Então assim, vamos ver cenas do próximo capítulos. Daqui para frente vai sair coisas. Amanhã é dia de jogo, o Fluminense precisa se classificar, é um jogo difícil, é um jogo complicado, então vamos ver o que a gente é, vai reservar no dia de amanhã para a gente trazer mais informações, falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que amanhã não deva sair mais nada. Talvez para a semana que vem ou então para mês que vem as coisas já começam a andar de forma mais séria em relação à SAF. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, até a próxima e valeu!